Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de maio de 2018, uma alegria estarmos reunidos em nosso porto para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar com o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem de número 108, intitulada Reencarnação. É uma anotação de Mateus. E o nosso querido Emmanuel irá comentar esse trecho. Será lido pela nossa irmã Maria Luísa. Então, antes de adentrar no Caminho, Verdade e Vida, eu vou ler aqui no Mateus, capítulo 18, começando do versículo 6. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada pedra e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo venha. Se tua mão e teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor que entres mutilado ou manco para a vida, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, sereis atirados ao fogo eterno. Então, isso é o que está em Mateus. E Emmanuel, então, aqui repete, dizendo: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e o atiram para longe. A mesma citação de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Aí Emmanuel nos fala: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No acordo harmonioso das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelos desvios da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual, edificantes, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, inserta nas letras evangélicas, inseridas nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver como Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, a primeira coisa que chama a atenção aqui é exatamente isso, porque se a tua mão ou o teu pé por motivo de escândalo. Então, primeiro vamos entender a palavra escândalo. O que é que escândalo significa? É um fato ou um ato, que agride uma crença, uma pessoa, uma religião,
Isso é escândalo. Mas é também, tem um outro significado, é também a indignação, a raiva diante de um ato condenável. Então isso é escândalo. Então às vezes é comum a gente pensar em escândalo só, a fulana, vamos dizer assim, a fulana está esperando neném, não é casada, aí isso é um escândalo. Mas a conotação da palavra escândalo é muito superior a isso, vai muito além, não é? E na época de Jesus, quando ele fala que era uma sociedade morta, quase estagnada, por quê? Porque eram pastores, era uma sociedade realmente que vivia da terra, não é? E era gente muito rude, muito rude. Daí porque Jesus utilizava de parábolas. Então quando ele diz aqui cortar o pé, não é cortar o pé, jogar fora, cortar a mão, arrancar o olho. Ele está falando metaforicamente. E daí a gente vê a quantidade, um grande número de pessoas que reencarnam com defeitos, aleijados, cegos, paralíticos, e aqui no texto fala que pedem semelhantes provas. Por quê? Pessoas que fizeram muito mal, que agrediram e que pedem, e muitas vezes não pedem, muitas vezes é realmente aquela reencarnação compulsória, vai voltar, que é para experimentar no próprio corpo aquilo que fez o irmão passar em outra vida, lá atrás. Então, quando a gente vê muitas vezes aquele ser ali cego, mutilado, foi um causador de um escândalo numa outra vida e está ali passando por uma expiação. Então é quando a gente entende melhor a reencarnação, que é uma lei e que todos nós temos que passar por ela, né? E esse fogo eterno, quando ele fala em fogo eterno, esse inferno particular que muitos de nós vivemos, pela culpa muitas vezes que carregamos, pelos erros que cometemos, e vivemos muitas vezes no inferno, né? Que às vezes até a Conceição comenta aqui, não adianta estar deitado em lençóis de 800 fios de linho egípcio e estar lá tomando carradas de remédio para dormir, porque a consciência está lá acusando das coisas erradas. Então esse é o fogo, é o inferno que muitos de nós procuramos nos nossos próprios pezinhos. Vamos orar? Divino, amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes em nossa casa, trabalhadores queridos que conduzem esse trabalho com tanta amorosidade. Hoje é dia de Evangelho, Senhor. Essa família aqui se reúne em torno da Tua obra para estudarmos lições que são imperecíveis. São lições para a nossa eternidade. Te rogamos, Senhor, a Tua presença, a Tua inspiração, o Teu afago, a Tua acolhida. E que nós possamos, amor querido, sentindo essa paz, essa harmonia, estarmos contigo, recebendo a inspiração e a intuição de que tanto necessitamos para realizarmos esse trabalho. Muito obrigada, Senhor querido. É em Teu nome que aqui nos encontramos e que nós possamos permanecer contigo, Senhor. Então, capítulo 17, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Então vou ler corrido e vamos parar no façamos para comentar. Consistirá a perfeição moral na mortificação do corpo?
Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Isso tudo está comentado já. Para que essa prisioneira, a alma, viva, se divirta e chegue mesmo a conceber ilusões de liberdade, tem o corpo que está são, disposto e forte. A partir de agora vamos comentar. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos, o corpo e o espírito, em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades, que são tão diferentes, as necessidades do corpo e as aptidões da alma, né? A luta parece inevitável entre os dois, o corpo e a alma. E é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. O corpo tem necessidades, mas a alma deveria ter a disciplina. Então, eu não devo deixar de atender às necessidades do corpo, mas também não devo deixar de realizar o que a alma me solicita. Então, todos nós somos espíritos, encarnados em um corpo físico. Temos a nossa essência divina. Estamos aqui para desenvolver a espiritualidade, mas a massificação da sociedade terrena ainda é muito mais corpo do que alma. Nós ainda não nos identificamos como alma. Tanto é que quando eu vou falar do espírito, eu digo meu espírito. Eu não digo eu espírito, porque difere. É como se o corpo estivesse olhando para o espírito, dizendo que o espírito é do corpo. O corpo é dono do espírito. Quando eu digo eu espírito, eu me identifico com a minha essência. Então, a nossa conduta diária é muito mais de um ser corporal, físico, do que um ser espiritual. Vamos lá, eu acordo pela manhã, esqueço de fazer a prece, mas eu não esqueço de tomar banho, não esqueço de escovar os dentes, espere, né? Eu não esqueço de tomar banho, não esqueço de escovar o dente, não esqueço de fazer minha alimentação. Mas a oração eu esqueci. Ao decorrer do dia, aí as meninas arrumam, puxa aqui, puxa lá, passa lápis não sei aonde, passa delineador não sei aonde, faz não sei o que no cabelo, escova não sei o que, faz um monte, passa perfume, passa blá, 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 blá. E a prece? Acabou. Aí os homens fazem a barba, faz isso, faz aquilo, blá, 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 blá. Não tem. E sai, quando sai que vai para o trabalho, vai atrás da caça. Vai atrás da caça para trazer o alimento para dentro da caverna. Quando você sai para trabalhar, é a busca do dinheiro, para poder manter-se. Também é físico, também é corporal, também é material. E nisso eu vou meu dia inteiro, paro, almoço, alimentar o corpo físico, volto para buscar a caça novamente para trazer para dentro da caverna. Chego à noite, me alimento novamente, corpo. E às vezes também ainda esqueço de fazer a prece e durmo, corpo. Então, cadê o equilíbrio? Então, eu devo cuidar do corpo? Devo, eu preciso, ele é meu instrumento, é o meu uniforme. Mas e a alma? Em que momento, como cuidar da alma? Ao decorrer do dia eu parei para fazer uma oração, eu parei para fazer uma leitura de um texto edificante. Eu comecei a estar profissionalmente, estar fisicamente, estar onde eu estou, mas pensando como espírito que eu sou. Entendeu? Ou apenas como um ser, uma personalidade transitória, Conceição. Por isso que eu acho que o esquecimento é esquecimento. As palavras pouco nos importa, né? Como diz os espíritos. O importante é saber que não temos essa atitude. Entendeu? No nosso dia a dia. Então a pergunta que ele fala, ele diz, é o Georges, né?
A luta parece inevitável entre os dois. E é difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Ele está só uma nota da editora, né? Do tradutor, na verdade. É a nota do tradutor. Vamos lá, continua George. 2 sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas, que é o quê? A pessoa que se entrega a práticas espirituais, levando a vida contemplativa com a mortificação dos sentidos, entendeu? Então ela se isola, medita e maltrata o corpo. Ela maltrata o corpo, ela chega, se ela sentir algum desejo, algo, então ela diz que a culpa é do corpo, o corpo é o pecado, então ela vai e mortifica o corpo, maltrata, tem realmente instrumentos para tortura realmente, correntes, alguns ganchos que entram na pele, é algo assim bem, e a pessoa fica ali sentindo dor, tentando matar o culpado que é o corpo físico. Então ele diz, 2 sistemas se defrontam aqui. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, como se o corpo fosse o vilão da história. E o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Não existe, só existe corpo. Não existe absolutamente. O asceta, ele acredita na existência da alma, mas ele quer destruir o corpo. O materialista, só o corpo, ele quer destruir a alma. Entendeu? Não existe, morreu, acabou. Tem o Divaldo até conta uma palestra, uma mãe que era psiquiatra e o pai também psiquiatra, freudianos, materialista, morreu, acabou tudo. E o filho único decidindo ser padre. Na cabeça de um psicanalista freudiano, ele acha que o menino está com problema na área sexual. Então a mãe procura o menino, diz que aquilo é um absurdo. Ele estava fugindo de quê? Ela era psicanalista, ela poderia conversar, que ele contasse. Ele disse, mãe, eu só quero ser padre. Meu filho, você está fugindo de quê? Você tem algum problema na área sexual? Mãe, eu só quero ser padre. Meu filho, isso é idiotice. Religião não existe. Espírito não existe. Nós somos uma consciência de quando estamos aqui. Morreu, acabou tudo. Mamãe, a senhora me garante que quando a gente morre, acaba tudo? Eu lhe garanto. Não existe absolutamente nada. Ele entrou no quarto do pai, pegou o revólver, não tirou na cabeça. Pronto, acabou. Só que ele não morreu. Nem acabou. E ele passou a se tornar um obsessor dela. Entendeu? Então, extremos não dá. Nem maltratar o corpo e muito menos renegar a nossa essência divina. Duas violências ele coloca, quase tão insensatas uma quanto a outra. Quando eu sou um espiritualista, mas renego o corpo físico. E quando eu sou um materialista e renego a alma. Ao lado desses 2 grandes partidos, ele coloca uma contra a outra, são insensatas, né? Ao lado desses 2 grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, porque além do materialista e além do espiritualista, existem os indiferentes. Como diz manhã, nem fede nem cheira. Nem se preocupa com o corpo e nem se preocupa com o espírito. A numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores
demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, porque para o espírito evoluir, ele precisa o quê? Encarnar. Para o espírito evoluir, ele precisa encarnar. E para a matéria se intelectualizar, ela precisa do espírito. Porque uma matéria sem um espírito é só matéria. Para uma célula fazer um movimento, ela precisa, porque ela é só uma matéria. Para ela fazer um movimento inteligente, ela precisa do princípio inteligente. Que é o princípio inteligente, o espírito que intelectualiza a matéria. A célula sozinha não sabe o que fazer. Entendemos isso? Já que são necessários um ao outro. E nós sabemos que o corpo físico, ele também está num processo de evolução, matéria. E à medida que o espírito vai evoluindo, o corpo perispiritual vai se transformando e vai ajustando novos corpos. São novos modelos de organizador biológico. Por exemplo, as encarnações em Júpiter, o tempo de sobrevida lá é de 400 a 500 anos. A alimentação não mais existe. Ninguém mais anda, um passo, 2 passos, já se flutua, levita, mesmo estando no corpo físico. Mas já é bem sutil em relação ao nosso corpo. E eles estão encarnados, sofrem encarnação. No momento da desencarnação, o corpo já não entra mais em putrefação, não apodrece. É como se ele se desintegrasse e volta para o todo. Imagina? Não há mais a separação, já o entendimento da vida após a morte. Acabou esse sofrimento, essa dor, esse desespero, essa separação, o apodrecimento, enterrar, acabou, isso não existe. Então, o corpo precisa da alma e a alma precisa do corpo. Os dois têm que trabalhar junto, nenhum é vilão. Se dessa forma, entender que corpo e alma é algo que tem aquela dificuldade que a gente tem de perceber essa alma, que ela está um pouco fora desses sentidos que é ver, né? Ouvir, sentir, gosto da pele, né? Talvez isso dificulte um pouco de nós entendermos nessa presença espiritual que está ligada à intuição, ao pensamento, né? Essa é uma visão minha, né? Que na verdade a gente até vai ter esse entendimento numa idade mais avançada, e aí muita coisa a gente já talvez não tenha tido, perdeu, né? Passou. E aí, quando a gente vai se despertar para entender, perceber que realmente, né, a gente tem que lá no momento da vida da gente, a gente teve, né, uma orientação, algo veio, né, a história de ouvir o coração. Muita gente diz, olha, ouve o teu coração, faz, né? Que talvez seja essa o lugar do terceiro olho, talvez, né? E aí o ser humano vem, né, e às vezes ali no meio da família, a parte material, né, ela traz um prazer, né, no alimento, na televisão, né, no celular, uma coisa fantástica, né? O celular é uma coisa que realmente tira você do seu dia a dia, porque você está ligado no mundo, uma coisa está acontecendo, explodindo uma bomba, ou algo acontecendo lá do outro lado do mundo, eu estou sabendo agora, em tempo real. E aí eu me perco nisso. Se eu não tiver um discernimento, assim, uma orientação, eu tenho, né, como esse momento aqui. Isso, essa orientação religiosa, né? O espírito está muito relacionado, não necessariamente eu preciso ser religiosa, mas a religião é que me dá
capacidade de... É por isso que os espíritos, quando vão reencarnar, eles têm medo. Porque não é fácil encarnar. Primeiro é o esquecimento. Segundo, esse envolvimento. Terceiro, as próprias necessidades do corpo e da condição humana. Nós vamos ver muito isso em Alcine no livro Renúncia. A condição humana, ela nos traz determinado tipo de sentimentos e emoções. Mas a idade não necessariamente está ligada com essa necessidade. Porque nós vamos às vezes encontrar crianças de 9, 10, 11 anos com uma sensibilidade para a espiritualidade muito maior do que um adulto de 50, 60 anos. Tem sim. E nós vamos nos deparar pessoas às vezes com 60 anos tão materializado, tão fisiológico, quanto se tivesse 18 anos de idade. Então, o que nos distancia, em verdade, dessa identificação com a espiritualidade, quanto mais fisiológico eu for, mais distante da minha essência. Tá? Quanto mais sensações, fisiologia, entendeu? O prazer que eu sinto nisso, em comer, em beber, em fazer sexo, sabe, é tudo muito fisiológico, tem que ser uma coisa, isso mostra o quanto eu estou longe para a sensibilidade, porque o espírito, ele não é fisiológico, ele é espiritual, entendeu? Então, você, vou usar uma comparação bem grosseira, mas é você pegar um cachorrinho, algumas vezes, e pedir para ele ficar quietinho ouvindo Mozart. Não vai. A condição dele não permite. E tem muitos realmente humanos que ainda estão muito mais na animalidade do que na espiritualidade. Estão muito mais próximos da vida de um animal irracional do que de um ser humano espiritual. Entendeu? Entenderam? Ele diz, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma. Amai a vossa alma. Porém, cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Então, vamos primeiro, como é que é cuidar do corpo? Como é que é cuidar do corpo? O corpo, ele me pede o necessário, quem prostitui ele sou eu. O corpo diz, eu tenho fome, eu como. E aí, como eu me apaixonei pela sensação, pelo prazer, aquela coisa gostosa de degustar aquele vatapá, aquela coisinha. Então eu como, o estômago diz, chegou. Aí eu venho e vicio. Eu, utilizando o livre-arbítrio, eu como mais. Então o cuidar do corpo é justamente eu cuidar dele, o necessário. Determinados alimentos não vai. Eu necessito fazer exercício físico. Eu necessito. Você lembra de Jesus? Caminhando, ficou a dica. É preciso fazer exercício. Eu preciso uma vez ao ano procurar um profissional e fazer um check-up de ponta a ponta. Isso é cuidar do corpo. Eu preciso, no momento que está todo mundo num burburinho, eu respirar fundo e não me exaltar. Não gritar, não berrar, não xingar, não sair chutando. Porque nesse momento eu entro em uma verdadeira guerra celular. A destruição do corpo é total. Então olha que coisa interessante. Então se nós formos parar, nem do corpo a gente está cuidando.
Às vezes nós vemos irmãos que são da área da saúde que está 3, 4, 5 anos sem saber o que é um exame médico. E está lá dentro. Você é da área da saúde, sabe disso. Maurício também é da área da saúde, sabe disso. Rosiane sabe disso. E não cuida do próprio... E está lá dentro. Nós mesmos, às vezes, pagamos plano de saúde e não utilizamos. Espera a dor chegar. Ah, eu não tenho tempo para fazer exercício. Quando cair de cama vai ter que arrumar. Mas era para fazer fisioterapia. Já com dor em tudo quanto é canto. Ah, eu vou ter que colocar um stent. Por quê? Gordura. Comi demais, comi tudo. Era hora de morrer? Não era não. Você exagerou demais. E aí o corpo não aguentou. Entendeu? Então eu acho até uma coisa engraçada e uma falta de maturidade nossa. Ninguém quer morrer. Mas também ninguém faz por onde. Porque a nossa atitude diária é de quem está doido para morrer. A gente grita, a gente berra, a gente xinga, a gente come em excesso, a gente não faz exercício, a gente não vai ao médico regularmente para fazer os nossos exames, está doido para morrer. Nós temos o exemplo da nossa irmã Rosilda, que ela nos exames mesmo, diários, anual que ela faz, ela descobriu um câncer na mama. E ela faz todos os anos, um ano deu, o outro não deu. Como foi a tempo, não foi nem preciso fazer quimioterapia, mas teve que tirar toda a mama. Entendeu? Então olha só. Então às vezes nós não precisamos passar por determinadas situações. Passamos por negligência. Por falta de cuidado com o corpo físico. Entendeu? Fala, filho. Nós nascemos com um tempo determinado já marcado, é isso? Eu negligenciando posso antecipar esse tempo. O nosso livre-arbítrio nós poderemos antecipar, como poderemos também, se estivermos fazendo um trabalho, se está valendo a pena essa criatura ficar na escola, o papai ainda dá uma esticadinha, dá um upzinho. Não, já que tá, porque daqui que reencarne, mãe, pai, gravidez, 8 meses, 9 meses, nasceu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 12 anos, ainda está toda bestalhadinho, da cabeça ainda não está no lugar, 19, 20, com 25 que começa a entrar mais ou menos. Então já que está e está dando certo, vamos prorrogar um pouquinho isso. Então eu posso adiantar minha morte, não só matando o próprio corpo, mas quando eu começo a fazer muita besteira, aí o papai me tira. Me tira para quê? Para eu não me complicar mais com a lei. Aí é aquela morte assim, papum. Entendeu? É um ato de amorosidade. Não, eu vou tirar a Conceição porque ela é do bem, ela veio com um grande propósito, mas ela está fazendo tudo errado. Para ela não arrumar encrenca, vamos tirar. Isso é um ato de amor do pai. Então existe uma programação, existe. É igual quando você vai fazer uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você já comprou a passagem, você já viu o hotel, você sabe mais ou menos o roteiro. E aí você vai para o aeroporto. E se o avião não sair? Você vai ter que ficar no aeroporto aguardando o próximo avião. Então, ou seja, a viagem estava programada, mas existe os percalços dessa viagem. Então nós temos um roteiro. Como vai acontecer está por nossa conta. Está por nossa conta. O nome disso é livre-arbítrio. Na programação estávamos presentes. Estava. Depende. Depende. Existem. Eu posso precipitar ou tratar isso. A morte. A morte. O que ela está falando é que antes de reencarnar, muitos de nós participamos dessa programação. Muitos de nós eu posso até substituir. Poucos de nós estávamos nessa programação. Porque o nosso nível ainda de espiritualidade é muito fraquinho. Muito fraquinho. Tanto é que nós vamos estudar na obra de André Luiz que são raríssimas as desencarnações acompanhadas, as reencarnações acompanhadas. A maioria é por automatismo, porque nós estamos muito mais na condição de animais
do que de seres espirituais conscientes e lúcidos. A gente está no automatismo. A nossa atitude diária é de automatismo. Se alguém bater em ti, tu bate também. É automatismo, tu não para pensar. Você já devolve o tapão também. Entendeu? Oi. E é uma coisinha. Vamos parar para pensar. Nós temos o livre-arbítrio, existe uma programação, mas a história, nós mudamos muito. E quase sempre para pior.